Olá, tudo bem? Aqui no diariodegoias.com.br, informação para você, os fatos da cidade, serviço também. Na nossa agenda de hoje, vamos entrevistar o Procurador de Justiça de Goiás, Demóstenes Torres. Na nossa entrevista, vamos abordar os fatos agora da eleição 2018 e também informações e orientações para você. Procurador, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui, Altair. Uma honra para mim. Obrigado mais uma vez por atender aqui ao Diário de Goiás, nesse contato com o ouvinte. Nós estamos dialogando sobre as eleições, dialogando sobre o contexto no momento do país. O senhor está na pré-candidatura a senador, disputa na base aliada uma vaga e até o dia 5 de agosto, que vai ser o período mais do fechamento mesmo das campanhas, qual é a dúvida na base aliada? A dúvida é quem vai ser o segundo candidato a senador, né? Se eu ou a Lucevânia. E estou lutando para que haja critérios e que nesses critérios sejam contemplados os prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, os partidos políticos e que eles decidam quem deve ser esse candidato. Agora, como nós já conversamos há um tempo, né? O senhor disse que esses critérios têm que ser postos, negociados. O ambiente para negociação desses critérios, há ambiente ou não? Ou até para direcionar, quem deve conduzir essa negociação? Olha, eu acho que o governador Zé Hélito seria o nome ideal. Mas eu acredito também que ele pode querer não se desgastar nesse episódio, o que é justo, justificável. O governador Marconi e o ex-governador Marconi Perillo me parece que é o encarregado de resolver as questões entre deputados estaduais e federais, especialmente a formação de chapas proporcionais, né? E a união dessas chapas. E creio que logo em seguida virá à tona a resolução desse problema da segunda candidatura ao Senado. É fato que a cada semana agora esquentou bastante, né, o ambiente. Está melhorando. Isso é fato. Está melhorando. E é natural, né? Está esticando a corda, né? Isso é razoável, isso é bom. Sinal que há interesse das pessoas, dos candidatos, em disputar pela base. Procurador Demóstenes Torres, a Copa do Mundo atrapalha o processo eleitoral ou a gente, porque estamos aqui, a Rússia é muito longe e não atrapalha nada? Olha, no dia dos Jogos do Brasil, essa coisa diminui muito, né? No primeiro jogo foi um domingo, mas ainda assim todas as atividades estavam paralisadas, não houve nada a se fazer no domingo. E nos outros dias também há jogos interessantes. Então, por enquanto, a atenção do eleitor está voltada única e exclusivamente para a Copa do Mundo. Mas é claro que aos poucos ele vai se interessando pela política. Basta ver o número absurdo de nulos, brancos e pessoas que estão indecisas ou que não comparecerão, né? Então, acredito que isso só vai diminuir à medida que as eleições forem se aproximando. Suscitou essa questão dos indecisos e temos avaliado aí nas últimas pesquisas que o maior adversário dos candidatos hoje, a senador e a governo, não é o adversário imediato, mas o indeciso, o próprio eleitor. Como o senhor avalia isso? Olha, eu avalio que há um desencanto natural por tudo que aconteceu na política brasileira. O eleitor acha que a melhor maneira é protestar. Vamos lembrar que, inclusive, tinha um movimento dizendo que se passasse dos 50% os votos nulos, que as eleições seriam invalidadas, quer dizer, coisa completamente absurda, fake news, não tem nada a ver com nada. Mas isso vai crescendo, por quê? Porque há realmente esse desencanto. Talvez no futuro a solução seja deixar o eleitor votar quando quiser, em vez de multá-lo, criando o voto facultativo. Agora, por enquanto, o comparecimento espontâneo às urnas é algo bastante delicado. Ora, nessa pré-campanha, o senhor teve aí momentos bem definidos. Um momento em que o senhor não tinha a elegibilidade, e a partir daí, de um certo momento, o senhor conquistou a elegibilidade.
Na verdade, o senhor entrou, o último a entrar na pré-campanha de verdade. Certo. Desse período até agora, qual foi a evolução da pré-candidatura de Demóstenes Torres? Olha, eu tenho me esforçado para recuperar o tempo perdido, né? Então, eu tenho ido ao maior número de eventos possíveis, acompanhando a agenda do governador, acompanhando a agenda de vários deputados, de prefeitos, de lideranças, participando de reuniões as mais diversas, e com associações, com entidades ligadas a idosos, a crianças, a deficientes, e vou continuar nessa agenda, Goiânia e interior. Então, o máximo que eu puder, eu vou tentar me comunicar com as pessoas, além de um início agora em redes sociais. Nesta agenda, do que temos observado, o senhor angariou aí alguns apoios. O senhor citou agora há pouco prefeitos, né, a importância dos prefeitos nessa eleição. Que prefeitos o senhor conseguiu aí ter apoio? Tem muitos prefeitos já absolutamente definidos em meu favor. Mas eu acho que, só para ficar em 4, né, o Jânio da Rô, Zé Antônio, Jânio da Rô de Trindade, Zé Antônio de Tumbiara, Roberto de Anápolis, Divino de Senador Canedo. Então, assim, há muitos prefeitos, né? Aqui da região metropolitana, então, exatamente. a soma Senador Canedo, mas Anápolis, não é metropolitana, mas está junto, né? Certo. O senhor disse... Trindade. Trindade, né? Digamos assim, são municípios importantes. O Paulinho, prefeito de Hidrolândia, que é né? Presidente da GM. O município é pequeno, mas a posição política dele, né, como bem presidente, relevante, é relevante. E de municípios pequenos há dezenas. Um fato novo dessa eleição, dos últimos dias, foi que Marconi Perillo assumiu a campanha, a liderança política lá da campanha de Geraldo Alckmin. Muitos estão preocupados se esta ausência de Marconi Perillo vai prejudicar aí a campanha dele para o Senado e também o apoio à candidatura de José Hélio. Como o senhor avalia? Em relação à campanha dele, ele já tem um grupo, já tem aqueles que gostam dele e tem os que não gostam. Então, assim, a posição dele é bem definida. Eu acho que a eleição do Marconi, não vou dizer que é certa, mas é algo bem provável, e tem os contra e tem os a favor, né? Mas ele ainda assim desponta na liderança, e bem, se você fizer uma média das pesquisas. Em relação à campanha do Zé Hélio, também o Zé Hélio é muito próximo dele. Então, os votos que o Marconi tem, eu acredito que quase que 100% irão também para o Zé Hélio, de modo que ele pode fazer essa coordenação da campanha do Alckmin com tranquilidade. Mas haveria tempo para isso? Vai ter que fazer como eu, vai né? Ter que fazer o tempo. Vai ter que trabalhar até de madrugada. Não é verdade? Isso é fato. Tem que trabalhar o tempo todo, onde tiver, conversar. É uma tarefa hercúlea, ainda mais que o Alckmin, né, pertence a um partido grande que também precisa deslanchar. Agora, a atividade política, pela experiência que tem, Marconi Perillo sabe muito bem, né? A experiência dele e do que acompanha, ele entende bem o tempo das coisas. Com certeza. São 4 eleições para governador, uma para senador, outra para deputado federal, outra para deputado estadual. Então, ele tem longevidade, né? Aqui em Goiás, acho que foi o único político que não perdeu a eleição. Então, ele sabe fazer, né? Melhor conselheiro impossível nesse aspecto de se fazer campanha. Ele tem dado conselhos ao senhor ou não? Não, mas assim, temos conversado naturalmente, né? Mas ele ainda está sem tempo para isso. Essa liderança política da campanha de Geraldo Alckmin, ou seja, para a articulação política, eleva o nome de Marconi em termos de liderança nacional? Sem dúvida. Eu acredito, ele sendo eleito senador, né? Ou qualquer outro cargo que ele queira disputar, e estando lá nesse cenário nacional em evidência,
basicamente ele vai se transformar em ministro e pode alavancar uma posição nacional. Agora, em se tratando de candidatura ao Senado, e temos aí as negociações em torno dos suplentes. Certo. O senhor já abriu a sua negociação para o suplente? Não, nós estamos conversando muito, não é? Muito mesmo. Mas ainda não há uma definição ou uma indicação definitiva de quem será o suplente, os suplentes, né? Agora, isso vai depender de quê, na sua opinião? Depende muito de partidos, muitos partidos apoiando, né? Depende muito das regiões, da densidade eleitoral das regiões e depende também, sobremodo, da opinião daqueles coordenadores que desejam acomodar a mais de uma dezena de partidos que tem na base. Então, essa discussão vai ser aberta e, com certeza, vamos encontrar um caminho do consenso. São 4 suplências, né? Então, essa coisa vai se afunilar até o final de julho. Procurador de Justiça, Demóstenes Torres, também de certa forma, um especialista em concursos, porque passou em 2. Verdade. O senhor passou para delegado Certo. de polícia, o senhor também passou para o Ministério Público, o cargo que exerce agora, Procurador de Justiça, se bem que pode se aposentar, deve se aposentar em breve, porque já tem direito, não é? Temos aí agora um concurso para delegado que está aberto. Certamente, um dos concursos que mais vai ter procura no estado de Goiás e no Brasil. Essa é a previsão, não é? Sem dúvida. E veja só, delegado, muita gente acha erroneamente que é um concurso mais fácil. Eu vou fazer um concurso para delegado, depois eu vou fazer um concurso para procurador do estado, depois eu vou fazer um concurso para promotor, depois eu vou fazer um concurso para juiz. E a coisa não é bem assim, não. Eu me lembro muito bem que muita gente que foi aprovado no concurso para delegado, né, aprovada, depois foi reprovada no concurso para juiz. Muita gente que passou no concurso para juiz, né, foi reprovada no concurso na minha época. Então, essas coisas não são assim, não. Esses concursos, eles são muito difíceis, não existe um concurso mais fácil que o outro, existem as peculiaridades, né? E essas peculiaridades o candidato tem que observar. Por falar em peculiaridades, que recomendações o senhor dá aí a quem vai enfrentar este concurso? Primeiro, tem que ter rotina, né? Eu tinha um professor, vou falar até o professor ainda vivo, né? É um grande jurista, professor Geraldo Batista de Siqueira. E ele dizia o seguinte: para passar em concurso tem que ter nádega. Aí a gente ficava assim, mas o que é isso? Que é Olha, isso? você tem que colocar nádega na poltrona e ficar lá no mínimo umas 12, 14 horas por dia. Tem que sofrer. E é um estudo metódico, você tem que estudar quem são os componentes da banca, quais os livros esses componentes já escreveram, quais artigos, qual a tendência deles. Por exemplo, o concurso para delegado de polícia, ele é o mais criminal de todos, né? Claro que tem hoje, por exemplo, os crimes contra a administração pública, você precisa também ter conhecimento de direito administrativo, tem que ter conhecimento da lei de licitações. Por quê? Porque também algo bastante demandado, crime de responsabilidade de prefeito. Então, lei de responsabilidade fiscal? Lei de responsabilidade... De certa forma? Sim, porque o prefeito que infringe isso aí eventualmente pode cometer um crime, não é? Eventualmente pode cometer um crime. Então, as pessoas, elas têm que estar ligadas nesse concurso. Na minha época, era mais difícil até, porque você tinha que estudar a lei, a doutrina e a jurisprudência. E era quase tudo em papel, né? Tanto é que até hoje eu sou gutenbergiano, eu gosto de papel. Né? Eu gosto de ler no livro e tal. Já me acostumei com o computador. Eu também prefiro o papel porque a tela é muito cansativa, a luz da tela. Mas hoje você quer acessar uma jurisprudência do Supremo. Antigamente você tinha aqueles livros, pega um aqui, pega outro ali, vai. Hoje você printa o que você quer, né?
Você baixa o que quer e printa aquilo ali e vai estudar. Então, é preciso ter rotina, é preciso ter um material de concurso adequado e atualizado. A internet ajuda muito nisso hoje, né? É preciso a pessoa controlar a sua ansiedade, que é grande, porque, em geral, quem vai fazer concurso está premido ou pela necessidade financeira mesmo, né? Ou por iniciar uma carreira de alguma forma, de sair da dependência dos pais. E eu ainda me lembro que eu era professor naquela época, eu era professor de ensino público, dava aula em cursinho e ainda dava aula particular. Quer dizer, eu vivia... E estudava para delegado. E estudava para delegado. E ainda era advogado. Nós tínhamos uma banca, com uma banca que nós não ganhamos dinheiro, assim, mas era uma banca muito talentosa. Era o Benedito Soares de Camargo Neto, que acabou desembargador e morreu precocemente de câncer. O Roberto Horácio Rezende, que hoje é um juiz pinguim. O que é o juiz pinguim? É o juiz que está respondendo no Tribunal de Justiça, logo vai se transformar em desembargador, e um delegado de polícia, Walter. Quer dizer, todos nós depois, eu me transformei em promotor de justiça. Então, mas nós não tínhamos relacionamento naquela época, né? Ficávamos estudando. Então, é preciso que as pessoas não se distraiam. Eu, por exemplo, se tiver uma música, eu não consigo estudar. Se tiver alguém falando, eu não consigo estudar. Então, assim, tem gente que consegue estudar com música. Tem gente. Então, assim, precisa ver, você tem que estar no seu ambiente propício, né? Muitos gênios, por exemplo, só escreviam ouvindo música, né? Então, especialmente música clássica. Agora, as pessoas têm que saber isso, diferenciar. O concurso para delegado é igual para membro do Ministério Público, promotor? Não. De promotor de justiça, desde aquela época, já tinha ação civil pública, né? Já tinha direitos, logo veio a Constituição, né? Direitos individuais, direitos coletivos, direitos homogêneos, e aí vai, né? Então, o Ministério Público é defensor do consumidor, do meio ambiente, da probidade administrativa, da democracia. Então, são concursos diferentes. Mas o concurso para delegado, apesar de ser o mais penal, não exime da necessidade de que outras áreas sejam estudadas também. Não, de jeito algum. Direito constitucional, por exemplo. Direito ambiental hoje tem uma grande repercussão nesse meio de inquérito policial, de delegado de polícia. Então, as pessoas precisam ver exatamente qual o peso das últimas provas. É preciso estudar as últimas provas, é preciso estudar as bancas, é preciso delimitar o tempo, a matéria, e não perder tempo só com uma matéria também não. E uma coisa importante, redação, né? Delegado tem que fazer relatório, tem que fazer interrogatório, tem que ouvir testemunho. Então, em geral, cai um relatório de um inquérito, uma peça qualquer, promotor, uma denúncia, ou um parecer. E na minha época, e hoje acredito que da mesma forma, apesar da pessoa conhecer o direito, ela tem que saber colocar isso no papel. Expressar. Né? Expressar, escrever. Você sabe tanto que isso é fundamental no jornalismo. Dia a dia, né? É o nosso dia a dia. Então, assim, muita gente que sabe, mas não consegue escrever, ou tem erros muito graves de português, essas pessoas acabam perdendo ponto. E aí, isso no somatório final pode deixá-la de fora do concurso. Agora, o concurso para delegado, ele também, apesar dessa organização, é importante a pessoa acompanhar um cursinho, por exemplo? Contribui? É importante. Cursinho é importante para a atualização, né? É importante, inclusive, se a pessoa estiver há muito tempo afastada dos livros, e muitos passam assim, aí é preciso mesmo, aí é uma necessidade fazer um cursinho, porque o cursinho atualiza a pessoa. Agora, chega num determinado momento em que as pessoas elas têm que ser solitárias. Elas têm que estar ali, elas e o livro, né?
fala o livro, mas o computador, ela tem que imaginar, e tem que contar com um pouco de sorte, viu? Por que Eu sorte? me lembro o seguinte, eu me lembro na prova de Direito Civil do Ministério Público, eu fui para o banheiro, sentei ali e abri um livro daquela época, do doutrinador chamado Silvio Rodrigues, né? E o Silvio Rodrigues abri, no rodapé tinha uma súmula do Supremo. E a súmula do Supremo falava na comunicação dos bens aquestos, qualquer que fosse o regime de casamento. Bens aquestos são aqueles adquiridos na constância do casamento. Aí dizia a súmula, comunica-se em qualquer hipótese, quer dizer, divide de qualquer jeito. E aí, chego lá, olha a prova, olha o tema. Comunicação dos bens aquestos no regime de separação legal. Caiu Aí citei até a súmula do Supremo, não é verdade? Então você tem que ter um pouco de sorte também, né? Então assim, não torcer para cair só coisas que você não está tão preparado. Mas na média, você estudando, você consegue sair-se bem. Agora, procurador Demóstenes Torres, se o concurso tem uma concorrência muito alta, o nível de estresse de todo mundo aumenta. Muito grande. Não é? Sempre foi grande. O senhor disse agora há pouco da calma e até o nível de desistência também. Sem dúvida. O que acontece quando chega a prova tem um tempo curto para você fazer a prova. Mas quando a prova, por exemplo, hoje tem uma prova objetiva, na minha época já tinha também, para tentar eliminar o maior número de candidatos possível, para poder se fazer um concurso de nível razoável na prova escrita e depois na prova oral. Com isso, as provas objetivas são cada vez mais difíceis e são as provas que têm o maior número de questões e as mais variadas possíveis. Aí entra, mesmo para delegado de polícia, na minha época, entrava até direito comercial, né, direito administrativo, direito constitucional, para tentar justamente fazer... Vem gente do Brasil inteiro hoje fazer concurso, em Goiás ou em qualquer outro lugar do país. Isso daqui também sai, né? Também sai. Então, o que acontece? Vamos dificultar a primeira fase, não é? Dificulta-se a primeira fase para tentar ter um número razoável na segunda para fazer uma boa prova, que é chamada prova escrita, né? Então, isso, é claro, a disputa é muito alta, hoje as pessoas estudam muito, as mulheres principalmente. Por exemplo, quando eu entrei no Ministério Público, o número de mulheres era quase que insignificante. Hoje é predominante, hoje nós temos mais mulheres que homens aprovados. É uma coisa... O que é bom, de certa forma. Exatamente, mas eu digo o seguinte, qual o diagnóstico disso, eu pergunto? Primeiro, as mulheres realmente estão ocupando o mercado de trabalho e se igualando nessa oportunidade aos homens, né? Principalmente nesses cargos mais elevados. E segundo, é uma fase em que os homens também, eles estão mais dividindo o estudo com trabalho e também com farra, não é? Enquanto que a mulher, ela nesse aspecto, ela é menos farrista e mais concentrada, mais objetiva, mais determinada. Então, as mulheres têm entrado com muita força nesses concursos e têm conseguido êxito. Procurador Demóstenes Torres, né, participou de dois e passou em dois concursos importantes, para delegado e também para procurador de justiça, com essas recomendações para você. Uma última questão, levando em consideração que há muita gente interessada, o senhor está preparando aí um canal só para orientar os concursantes. Eu vou fazer isso, né? Independentemente da minha vida política, como eu tive uma vida boa, uma vida acadêmica boa, também tive a oportunidade de passar em concursos, né? Então, quero contribuir, vou abrir um canal para ajudar quem quer fazer concurso, com dicas, com material novo, com gente que não pode comprar material, disponibilizando na internet. Então, com isso, acho que vou poder contribuir, fazer aquele serviço social que imaginei fazer um dia.
Nisso o senhor já me disse, e eu disse que apoiava. Se o senhor for atuar na educação, né, na aposentadoria, faria muito bem. Obrigado, senhor. Que, aliás, para dizer a verdade, foi o cargo que eu mais gostei na minha vida. Ser professor. Ser professor. E eu também, porque também eu faço. E aí, o que aconteceu na minha vida? Eu não precisava deixar de ser professor, mas com o salário que eles pagam aos professores, especialmente eu que era professor de escola pública, né, e também dava aula em atividade privada, e dava aula particular, e ainda assim não conseguia o suficiente para... Subsistência. Então, assim, ficava trabalhando muito e não conseguia. E a educação, infelizmente, até hoje, não é tão valorizada no Brasil. A educação pública. Educação pública, sem dúvida. Obrigado, senhor, por as sugestões, pelas recomendações aos nossos internautas. Vamos acompanhar mais detalhes. Você que vai fazer esse concurso para delegado e outros concursos também, fique conectado. Obrigado, senhor. Bom dia. Obrigado, Altair. Bom dia. Um abração. Obrigado pela oportunidade. Até breve.